Omi wa sheka wo kabesile. Onik sheksheri a sheka wo koba kabesile. Oh ni dada. 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 Salve, salve, povo de fé, meu pedido de bênção, meu pedido de agô a todos que nos acompanham em mais um programa Atabaque Entrevista, pelas ondas digitais da nossa Rádio Atabaque, também pelo canal do YouTube, youtube.com/Rádio Atabaque. Hoje nós temos a alegria de receber no nosso programa um convidado muito especial, chamado, o nome civil, Gersi Ribeiro de Matos, mas esse é o nome civil dele, Para nós, para o povo do Axé, nós vamos falar com o Babalaorixá, mestre Sica de Oió, que vem de uma linhagem aí muito bonita, que vai falar para nós em seguida. Ele é tetraneto de Donga, que era filha de quem veio lá da nação Iorubá, É um expert na língua Iorubá, e recentemente escreveu um livro muito importante do qual nós vamos falar na sequência. Mas eu peço, então, que se apresente para nós, mestre Sica, seja bem-vindo à Rádio Atabaque. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Se eu estivesse em Oió, essa hora eu estaria dizendo alé, boa noite aos ouvintes da rádio. Agradeço muito ao pai Cláudio ter me convidado para fazer parte, passar o meu aprendiz, que eu aprendo todo dia, o que a gente se fala aqui sobre Batuque, sobre Oió. Agradeço muito a Rádio Atabaque. Achei lindo até essa denominação, essa colocação, bem sentido, bem forte. É o bater, e a nossa língua também bate. Não é? Quando a nossa língua bate, ela bate para várias formas. Isso aí vem de cada um. E hoje eu quero bater essa língua para aprender, não para ensinar. Língua não se ensina, se aprende. Porque ela está em bocas de várias pessoas inteligentes e com grande conhecimento, até a qual eu quero aprender muito, com esses grandes conhecimentos. Como disse o meu irmão, pai Cláudio, eu venho de uma linhagem da nação Oió, que chegou aqui no Brasil, vamos dizer assim, há 200, hoje podemos dizer há 210, 230 anos, chegou no Brasil e, logicamente, ela veio parar no Rio Grande do Sul, porque nós estamos aqui, desculpe, não eu, nós estamos aqui, falando sobre esse povo de Oió. A minha tia-avó é Donga de Oxum, e ela foi iniciada pelos pais dela, que a mãe era Idiexá e o pai era de Oió, assim conta a história. Então ela foi iniciada pelos pais. Então temos essa ligação muito grande, sim. Uma que Idiexá é o Urubá, tanto quanto a Nagô, que está aqui no Rio Grande do Sul também junto com o Oió. São alianças muito fortes, como também, graças a hoje em dia, com a modernidade e com a nossa evolução mental, nós, Oió, estamos também unidos com as outras nações, que é Jeje, que é a Cabinda, que as outras nações que não são Iorubá. E recentemente, lógico, eu escrevi um livro sobre as raízes de Oió lá na Nigéria e as raízes de Oió da minha bacia, de Donga de Oxum, só dela que eu posso falar, da bacia de Donga de Oxum, porque o Oió ele tem outras ramificações, tem outras vertentes de Oió dentro do Rio Grande do Sul,
que é uma delas é da princesa Emília Ladiá e outra delas da mãe Andresa, de Oió. Mas não são diferencial. Não é? Tradicional e cultural pode mudar algo. Mas eu estou muito pouco, eu sou muito pouco conhecido, mas como mestre Sica de Oió, não é? Babalorixá da nação de Oió, não é? Sou um aprendiz de tudo, e sou um pesquisador, eu sou um projetista, sou um produtor cultural a nível nacional. Sim. Em qualquer instância, né? Eu posso, irmão que precisar, eu estou aí. Eu posso assinar qualquer projeto nacional. Que bom, né? perfeito. Município, Mestre, estadual e federal. Mestre, eu confesso que me chamou muito a atenção quando eu tomei conhecimento do seu livro, né? E uma das coisas que primeiro nos vem à mente quando se fala em codificar em um livro, se é que dá para chamar assim, qualquer fundamento das nossas tradições de raiz afro-ameríndia, é que impera no nosso inconsciente coletivo de que a tradição de terreiro ela é uma tradição transmitida pela oralidade. E eu sei que o senhor fala isso no livro, eu tive a oportunidade já de começar a ler, né, porque tive a felicidade de poder adquirir o seu livro num encontro que tivemos em novembro do ano passado, né? Então eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho, para a nossa audiência, especificamente primeiro dessa questão de trazer para a tradição escrita, né? Que tradicionalmente, digamos assim, é do europeu, é do eurocristão, né? E as nossas tradições da oralidade, elas até então não se alinhavam com a tradição escrita. Mas o senhor traz com muita propriedade, eu vou mostrar aqui a capa do livro, né, para quem está nos vendo, o Batuque da Nação Oió no Rio Grande do Sul, né, por mestre Sica de Oió. Como é que o senhor traz, qual é a sua visão, está ali no livro, para quem for ler, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa passagem, dessa transição, e eu sei que o senhor não está trazendo, não está codificando dentro do livro, não está ensinando tradição, porque a tradição, naturalmente, ela vai se aprender, na vivência, na iniciação, mas fala um pouquinho para nós dessa transição entre tradição oral e passando para o escrito, por favor. Na realidade, o que me provocou muito a escrever, que esse não é o segundo livro que eu escrevo, tá? Eu escrevo, em 2012, eu escrevo O Continente Africano do Berço da Humanidade. Sim. Né? Mas eu trouxe mais o que tem em África, e muito pouco daqui. Aí eu fui, basicamente, moralmente, né, apertado por professores, né, de história, sociologia, a qual eles fazem parte do livro, como os prefácios, e mais amizades, que eu tinha que escrever algo sobre Oió. Bateu. Mas ele veio a bater muito mais ainda quando eu começo a acompanhar e fazer um trabalho junto com a SMED em 2008, quando sai a Lei 10.669, tendo obrigatório a nossa tradição e nossa cultura africana nas escolas, isso Sim. Aí, 2 pontos. 1 ponto me preocupou. 2º ponto, eu tinha certeza que nós temos que falar por nós. Quem é nós? É nós desse segmento. Não é? Exatamente. A história contada do ponto de vista do colonizador, né, é como aquele ditado africano. As histórias de caça, enquanto contadas pelos caçadores, nunca vão dar a visão do leão, né? Então, nós precisamos, claro, contar um pouco da história sob o ponto de vista do nosso povo, não apenas do colonizador, né? Exatamente, foi aí que me preocupou, porque aí quando eu vou para esse projeto chamado pela SMED, foi uma semana, eu participei dela, eu notei que tinha antropólogos, muitos, todos sérios, não vou dizer que não sejam, Sim. mas muito, 1 ou 2 ou 3, usando seus livros escritos por suas contas próprias, até de Batuque, dizendo que aquilo ali que era a referência da cultura africana. Não.
A referência da cultura africana para esse momento em questão de escolas é um ponto de cada conhecimento. São diversos, para se aglobar dentro do dizer que agora sim tem conteúdo sobre o continente africano. E um deles eu me preocupei vendo que ainda tem escritores, antropólogos e diversos escrevendo sobre Batuque. Sem conhecer o Batuque, né? Sem conhecer o Batuque, sem viver do Batuque, sem ter origem de Batuque, sem a sua própria etnia não ser de Batuque. Em questão de Batuque, eu digo a etnia de Batuque de raízes, tá? De tradição. Claro. Aquele que diz assim, o meu sangue veio de África, e é desse que eu falo. Sim. Certo? Não a outra etnia que está hoje tocando o Batuque, não é desse que eu falo daquele meu tataravô que trouxe, minha tataravó, minha triavó, que os pais trouxeram o conhecimento da tradição do Orixa para o Brasil, entende? Aí eu fiquei preocupado, aí eu pensei comigo, um pouquinho. E outra coisa também, de quanto ouvindo em live ou coisa parecida, as pessoas falando de Oió. E irmãos falando de Oió sem ser da nação Oió, da Cabinda e de Exá, até do próprio Nagô, até do próprio Exá, falando de Oió. E me preocupou. Foi aí que eu vim a dizer comigo, um pouquinho, eu vou escrever um livro sim. Pare de escrever por nós. Entende? Foi aí que eu vim a escrever o livro, não é? Que é o em linhas gerais, mestre, o livro, então, ele não tem o propósito de ensinar fundamento, ensinar tradição. É isso? Não. A iniciação, o fundamento, continua no chão do terreno. O livro traz a contribuição para a história, traz a contribuição histórica, digamos assim, e não de fundamento religioso, se é que dá para falar dessa forma. Exatamente porque, não sei se, eu acredito que poucos saibam de que Oió, ele saiu fora do Rio Grande do Sul, ele é muito pouco conhecido, Oió. Sim. A gente vai para a Bahia, como eu estive na Bahia agora o ano passado, e tem contato muito grande com o pessoal da Bahia, a gente vem falar, claro, do Iorubá, que é o Queto, mas não se vê falar sobre o Oió. Até então, quando se fala em Oió lá, eles ficam parados um para o outro. O que é Oió? Pergunta me fazem seguidamente. O que eu quero dizer? O que é Oió? Pô, Oió é considerado um dos primeiros e maiores impérios que o continente africano teve até hoje. É o Oió. Exatamente. Entende? Há quantos mil anos se tem registro da história de Oió, mestre? Na realidade, eu não falo. Vamos falar então. Só vou responder o que tu colocaste sobre o que eu coloquei no livro. O livro, por exemplo, ele está a história de Oió. Certo? A origem de Oió, a história de Oió e como iniciou Oió lá em Nigéria. Certo? Que na época não era Nigéria. É lógico, fez uma pergunta espetacular aí. Na época não existia Nigéria. Sim. Quando surge o império, esses impérios Yorubá, que um deles faz parte o próprio Oió, certo? Aí se dá datado do século XIV, entendeu? Até então, falar do povo Yorubá, os impérios foram criados depois, mas o povo Yorubá, ele foi dito como povo Yorubá, aí pelos meados do século XIV, foi visto pelo certos europeus e por certos africanos também, muçulmanos, que se diz que são os Haussás, que é um povo que não é Yorubá. Os Haussás falam Yorubá, mas eles são árabes, os Haussás, muçulmanos árabes. Perfeitamente. E foram eles, porque é o seguinte, uma coisa que eu digo, aí tá, eu preocupado com tudo isso, eu pedi, com a parceria daqui do Brasil, que me deu o caminho que eu precisava, e eu escrevendo o livro aqui, na época pandemia, com o sociólogo Dr. Júlio Souto, que hoje é professor da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, o Júlio Souto, que é o prefácio do livro, se tu olhar no prefácio, vai ver, o Júlio Souto, eu digitava por aqui na pandemia, nós paradas, eu e ele, eu mandava para casa dele e ele me mandava para mim corrigir. Assim que saiu o livro.
entendeu? Quem legal. fez a formação do livro como acadêmico foi ele, em questão de conhecimento, e como aonde tinha que botar as colocações daquilo que eu dizia, que eu ia falando como eu estou falando com o irmão Cláudio. Eu ia falando e ele ia, tá entendendo? Para mim eu falava, eu digitava, ele me chamava, me fazia pergunta de novo. A gente fez isso aí há mais de 7 meses. Eu não fiquei contente em colocar só a nossa bacia, a bacia da Vó Donga veio assim, olhou isso, a mãe Andresa de outra linhagem de Oió, tudo bem, amiga da mãe Andresa de Oxum, amiga da minha tia-avó, a princesa Emília Ladiá, coisa e tal, também sei muita coisa dela, sei um pouco dela, desculpe muito, sei um pouco da história dela, vamos botar no livro, mas o que é muito pouco? Oió é muito pouco. Aí eu venho a conhecer a Marli, que é uma grande amiga, que morou 30 anos em Oió, lá, até fez família lá, casou lá, trabalhou na embaixada lá na Nigéria, coisa parecida. Falando com a Marli, não, mestre, eu consigo a história de Oió. Aí ela me botou contato com a embaixadora de cultura do Palácio de Oió, que é a Paula Cristina Gomes, doutora em História, Paula Cristina Gomes. Fala com ela, a doutora, logicamente, já me atendendo no WhatsApp, já falou com o rei da atualidade, que na época estava vivo, Lamidi III. Lamidi III gostou da história, que surpreendente não para muitos, mas é o primeiro livro que esse rei, antes de morrer, ele aceita ser parceiro. Me mandou toda a história de Oió, coloquei no livro. O que eu fiz? Coloquei a história de Oió, contada para mim, pelos mais antigos, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não é? Da onde que ele saiu, que ele saiu de Pernambuco, a tia-avó saiu do Pernambuco, o vô Máximo também saiu de Pernambuco, meu vô. Aí eu pego e coloco, entendeu? E vou colocando mais coisas. Coloco também a origem do batuque, do batuque, da denominação batuque, né? A origem da denominação batuque. Poucos ainda não sabem de onde vem a origem do batuque. Aí foi como eu comecei a colocar. Quem está lendo o livro, quem está lendo que é o seu caso, só vai vendo que, não sei se já chegou lá, vai vendo que eu falo de tudo isso. Sim, exatamente. Entende? E o livro, para mim, o livro para muitos, ele pode não ser grandes coisas. Mas para mim, o que vale no livro é que eu não menti ele. Eu não tirei nada de mim, eu nem inventei. É um repositório fantástico. Mestre, olha só como quando o bate-papo tá bom, a gente não percebe quase a hora passada, né? Nós já estamos aqui com 18h30, vamos ter que fazer um breve intervalinho e já voltamos com o mestre Sica de Oió contando para nós sobre essa obra-prima do livro Batuque da Nação de Oió do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Kawo Cabecile. Onik Sheksheri Ashekawo Estamos de volta. Cabecile. Estamos de volta para conversar com o mestre Sica. E agora, nesse segundo bloco do nosso programa Atabaque Entrevista, lembrando a nossa audiência que o programa Atabaque Entrevista, aqui na sua web rádio Atabaque, é um projeto, é uma iniciativa do Coletivo Nação Aruanda. O Coletivo Nação Aruanda que trabalha no enfrentamento ao racismo religioso, ao preconceito, no empoderamento do nosso povo, naquelas questões que dizem respeito à ocupação pacífica dos nossos espaços em par de igualdade com todas as demais denominações, filosofias, religiões e etc. Mas hoje nós estamos aqui para falar com o mestre Sica. E o mestre Sica, nessa bagagem, nesse cabedal de conhecimento que traz, nós queremos fazer para ele agora uma provocação. Eu já vou deixar aqui, para quem quiser adquirir o livro do mestre Sica, vai ficar a informação na tela aqui, o mestre Sica pode mandar o recadinho no WhatsApp ali, que o mestre manda, né, mestre, para o Brasil inteiro, despacha pelo correio aí o livro para quem tiver interesse, né? Mas nós vamos então conversar com o mestre Sica, e são inclusive, mestre,
questões que surgem no decorrer dos nossos programas, das nossas vivências, das nossas andanças pelo Rio Grande afora. E eu queria saber, para a Nação Oió, como é que aconteceu, quando da chegada aqui nas terras da Pindorama, né, as adaptações que foram necessárias para o nosso ancestral lá, para continuar preceituando o orixá, como fazia em África, e eventualmente algum elemento, alguma comida que ele não encontrava aqui. Fala um pouquinho para nós, mestre Sica, dessa questão do alimento, que nós sabemos que é tão importante na tradição afro e também na questão de preceituar o orixá. Como é que aconteceu, se houve a necessidade de adaptação, quanto essas adaptações influenciaram ou influenciam até hoje? Dá para se entender que, na realidade, quando nossos saem de lá, nossa ancestralidade, eles saem de África, eles já tinham seus costumes habituais de alimentação, normal. Porque eu sei que não é pouco saibam, muitos saibam que a alimentação da terra sempre existiu em África, com batata doce, claro, com milho, não é? Assim por diante, milho, pipoca, existiu cana-de-açúcar também tinha lá. Então, tudo essa alimentação existia, a própria animal, né? Depende das suas regiões, era a caça ou era o próprio peixe, entende? Sim. Então, para eles não foi nada dificultoso e eles adaptassem junto com a própria alimentação europeia, porque a alimentação europeia, principalmente o português, ele já bate identificado igual ao que o africano comia lá também, entende? Sempre teve, porque poucos saibam, sempre teve exploração. Vamos falar de uma África geral, tá? Mais ou menos assim, tá? Sim. Eu vou falar mais ou menos assim. Sempre teve uma exploração do próprio europeu dentro de África, até antes dele ser escravizado para o Brasil. Entende? Claro. Que é uma coisa, eu faço muita provocação. Tem pessoas aí, tem pessoas não, ainda até dia de hoje, o arroz, por exemplo. O arroz, dizem que o arroz ele é de origem, não é, asiático, né? Vamos dizer assim. Não, o arroz é origem africana. Eles sabiam o que era arroz, eles sabiam o que era feijão. Entende? Eles também cultivavam, que o próprio europeu, falando em arroz, um pouquinho do arroz, o arroz em Urubá é irecé. O próprio arroz, o europeu, ele foi conhecer o arroz quando ele passava pelo Oceano Atlântico e via algo diferente, foi ver o que era de perto, aqueles montenegros dentro de água, colhendo algo, ou cozinhando algo. Sim. Eles foram lá ver era arroz. Entende? Então, arroz da África. Exatamente. Então, a dificuldade dos nossos negros que vieram para cá, nossa ancestralidade, não foi difícil. Claro que eles só foram comer aquilo que o escravista tirava no chão para eles comer, né? Não é? Como a maneira que a história conta. A quanto ele ofertar para os nossos orixás, não é? Lá, a gente também existe até hoje um debate que eu até o respeito e entendo. Lá naquela época, lá não tinha comida tal que a gente dá para frente vamos falar do batuque, na frente do batuque, concordo. Lá não tinha doce, concordo. Lá não tinha bolo, concordo. Todas essas coisas assim, sim, mas lá tinha canjica. Entende? Lá tinha o milho. Lá tinha a batata doce. Lá tinha o aipim, a mandioca, a raiz em si. Certo? Lá tinha o suco. Por exemplo, vou lá dar essa provocação aqui também, eu gosto muito disso, viu? O atã, por exemplo. O atã é oferecido, um líquido oferecido na tradição de Ogum para o batuque. Certo? Atã. O atã é uma tradição, é do povo Fon. Eu falo pela denominação. É pelo povo Fon, povo do Benin, povo Jeje, vamos dizer assim, que é um suco de palmas que eles fazem lá. Mas não foge daquilo que a gente faz aqui. Sim. Só que aqui se colocou, na minha época, para fazer o atã de líquido, o chá de framboesa, o líquido de framboesa, entendeu? Não sei se alguém conhece hoje, boto outras misturas, que eu não fico muito bom, ou os outros misturas que estou colocando, entende? Então, enquanto agora é o seguinte, os nossos lá atrás, os nossos antigos, eles não precisavam de muito para chegar até o orixá.
Entendeu? Eles com um Exatamente. copo de água chegavam no Orixa. Lá se plantava milho, meia dúzia de grãos de milho chegava no Orixa. Entendesse? Aquilo que está hoje, que eu acho lindo, não estou dizendo que está errado, que eu acho lindo, o que está, que coloca em frente mais e mais por Orixa, bandeja de algo feito por Orixa, entendeu? Eles não precisavam fazer isso. Entende? Eu acho lindas as bandejas que bota aí para o Ogum, por exemplo, que é o churrasco. Onde é que tem churrasco? Rio Grande do Sul, hoje o churrasco. Eu acredito que o churrasco, lá na época da charqueada, não existia churrasco, era charqueada, era charque. Sim. Entende? Essa determinação, essa colocação cultural que existiu aqui no Brasil. Entende? Tanto é que no batuque a gente come algo e no candomblé, batuque urubá, come algo e no candomblé, o candomblé queto e urubá, come algo diferente. O amalá aqui para nós é feito de uma forma, lá para o candomblé de queto é feito de outra forma o amala. Entende? Essas diferenças provavelmente também em função de aspectos regionais, né, mestre? Exatamente. O que se tem... As adaptações regionais que foram necessárias pelo nosso ancestral. Isso mesmo, nós temos aqui, por exemplo, o candomblé, por exemplo, usa muita semente, né? Semente de obi, coisa parecida, coisa que o batuque, ou pelo menos o nosso oral não usa. Eu nem sei usar. Sim. O obi, mans, uma coisa que se diz, a gente aqui usa fava. Não, é igual, é idêntico. A África também usa fava. Claro. Por exemplo, outro alimento, o inhame, é usado no candomblé e África. Aqui também. A nossa família, no nosso passado, plantava inhame para uso. Com o decorrer do tempo, eles foram tirados locais bons de plantar inhame, que é a umidade, foram tirados, não conseguiram seguir com as suas raízes de inhame. Claro. Entendeu? Então, todo sentido, o acará, todo sentido, entendeu? O cará. Sim. Então, são muitos alimentos. Claro, aqui nós somos ricos em alimento. Laranja, bergamota, não é? Rico em doces, sim, que é o quindim, entendeu? A riqueza total. Eu não vejo falar que, por exemplo, que outros lugares fazem bote que enche de quindim às suas frentes para as suas Oxum. Nós aqui temos esse privilégio, porque tivemos exatamente... Nós temos essa fartura, né? Essa facilidade de acesso. Exatamente, uma coisa mestre, que eu peço... Sim. Mestre, no seu ponto de vista... seguindo essa mesma linha da questão de adaptações, enfim, quanto o nosso ancestral africano, ao chegar aqui nessa terra, quanto houve digamos assim, de cruzamentos, de sincretismo, eventualmente com a tradição do ancestral ameríndio que já aqui habitava, que também a gente sabe que tinha toda uma gama de um panteão, né, de divindades, e esse panteão de divindades ameríndias, em muitos momentos, ele se assemelha com o panteão africano. Na nação de Oió aconteceu, tem essa mistura, houve um pouquinho disso, e aí eu quero também que o senhor avance e fale um pouquinho, se for o caso, da questão do meio ambiente, porque nós sabemos que o ancestral ameríndio, ele tinha a preocupação com a manutenção, e tem até hoje, né, com a preocupação da manutenção do meio ambiente, que é a nossa casinha perdida no universo, que é o planeta Terra, né? Houve essa mistura também das tradições, das culturas do africano com o ameríndio? Como é que aconteceu isso? Para falar, então, do indígena, eu sou obrigado a falar muito ainda com o maior respeito sobre o indígena, porque a minha origem a minha mãe é filha de uma africana, mas é filho do indígena. Oh, maravilha. Entendeu? Então, eu sou 100% sou obrigado, tem que falar, defendê-los. Mas a história conta que o povo banto, que foram os primeiros a chegar, o povo banto chega a 300 anos, o povo banto chega a 300 anos antes do povo urubá. O povo urubá chega a 200 anos depois. Entende? Então, para eles conhecer essa nossa imensidão que hoje essa terra chama-se Brasil, os negros africanos, o povo banto, eles precisavam, dependiam sim do conhecimento do indígena para levá-los aonde eles tinham que ir,
fugindo eles para a montagem vamos falar do quilombo diretamente, que foi isso aí. Sim. Eles tiveram claro, que conheceram a parte geográfica, a geografia, que eles não dominavam, o africano não dominava, quem dominava era o indígena. Começou aí. E nesse mesmo momento, claro que existiu até a união de acasalamento entre o africano com o indígena com o africano. Senão não estaria eu dizendo que a minha mãe era filha de um indígena. Exatamente. Entendeu? Então, e muitos mães, muitos pais, muitos irmãos aí foram. Agora a questão dentro da própria do secretismo, né, da crença do próprio indígena, estar dentro que nós chamamos de Umbanda, vamos falar direto já com o nosso tempo. Sim. Não é? Da própria Umbanda, é diferente, é bem diferente. Umbanda, ela é para mim ainda, eu ainda falo muito isso, porque já falar em Umbanda, isso eu mais falo. Eu sou cambano de Umbanda desde os meus 7 anos de idade. Então, hoje, eu me qualifico 60 anos cambano de Umbanda, que eu sou cambano até o dia de hoje. Eu não parei. Que maravilha. Certo? Atendi todo esse tempo. Então, fica 7 anos. Eu conto a minha história dos 7 anos. E eu tenho comprovação. Que eu vivia na Umbanda desde os meus 7 anos. Tá entendendo? Mas, aí que tá. Agora vamos falar de batuque. Batuque é algo. Umbanda é outro algo. Um diferente do outro. É por isso que eu digo. Mas que convivem, né? Que convivem tranquilamente em harmonia. Exatamente, mas aí que está, o meu irmão Paulo, só fala em harmonia dos dias de hoje, porque não convivia harmonia no tempo assim, do meu vovô. Sim. Do meu vovô, da minha tia-avó, da vovó, da bisavó, porque o povo de Oió não aceitava Umbanda. Olha só, dado importante esse. De maneira nenhuma aceitava Umbanda. Tá entendendo? Por que eles não aceitavam Umbanda? Porque eles achavam, para começar, até então, quando a Umbanda está sendo ela inicialmente dominada por negros, por pretos, era mais ou menos. Sim. Depois sim que a Umbanda começou a ter o avanço com a outra etnia, aí sim que os nossos antepassados de Oió, aí sim que eles não queriam mesmo nem saber dessa tal chamavam de tal de Umbanda. Entende? Agora é o seguinte, vamos entender e vamos compreender, vamos tentar entender. Não querer que compreenda, tentar entender. Que o diferente, ele é simplesmente diferente, ele não está errado. O povo da Umbanda não estava errado da maneira que produziam dentro dos seus saberes, dos seus conhecimentos da religião. Já o Oió, também da outra forma que o Oió é a tradição, o Oió não é religião. Umbanda é religião, o Oió não é religião. Já está aí a diferença. Outra coisa, a Umbanda tem incorporação, o Oió não tem incorporação. O Oió tem a possessão do orixá para o seu filho, através da cabeça do seu filho, que o orixá é para a cabeça tal, para a cabeça tal e para a cabeça tal. Tá entendendo? A possessão, tomar posse no dia de festas. Não, aí o negro, nossos mais velhos, de Oió, olhava aquela Umbanda, que geralmente era feita de dia. Eu fui criar na Umbanda, dessa Umbanda de caboclo eu fui criar de dia na Umbanda. Aí que eles não aceitavam mesmo. Tu tá entendendo? Tornasse difícil. E eles ficaram muito mais irritados ainda, o nosso de Oió, quando souberam que aquele caboclo que chegava, aquele espírito que chegava naquela pessoa lá, era Xangô, era Ogum. Aí não tinha como entender, né? Não tinha como entender, quer dizer. Aí ficaram malucos da vida. Como é que o Oió vai estar chegando Xangô lá naquela casa que é Umbanda? Claro que a gente sabe que teve uma época, um determinado período, eu diria assim, na década de 20, 30, 40 do século passado, onde houve, né, isso não sou eu que estou dizendo, não é o Cláudio que está dizendo, houve uma clara tentativa de branqueamento da Umbanda, da tradição africanista da Umbanda. Né? Não vamos entrar no mérito, o objetivo não é esse, claro que não importa mais, mas o fato é que a história nos mostra. Né? Basta nós analisarmos, por exemplo, aquele famosíssimo primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, onde
a gente, ao analisar as teses ali apresentadas, se percebe claramente que havia uma tentativa digamos assim, de um apagamento da contribuição da cultura afro e negra e indígena dentro da Umbanda. Mas, enfim, então acredito que é bem compreensível isso que o senhor está relatando aí dos seus mais velhos, de ter assim um ranço com aquilo que eles viam Umbanda, porque aquilo não tinha nada a ver com a tradição deles. Mas para nós encerrar esse bloco, então, mestre, a questão, como é que Oió, como é que o senhor vê, como é que os seus mais velhos veem a questão da oferenda? Hoje nós sabemos que é uma preocupação que é coletiva com a questão do meio ambiente. E, infelizmente, nós ainda vemos muitos irmãos nossos que vão numa cachoeira e deixar os seus preceitos, as suas oferendas para o orixá, e lá a gente acaba encontrando toda sorte de sujeira, de plástico, de vidro, até vidro quebrado e outras coisas mais. No seu ponto de vista, o orixá precisa da bandeja ou o orixá vai receber aquele preceito, aquela oferenda que é depositado numa folha de bananeira, de mamona, enfim, em algo natural? Como é que o senhor enxerga isso para nós? Vamos iniciar também lá na iniciação do progresso e o não progresso, não tem maquinários para fazer bandejas, não tem maquinários para fazer plástico, coisa parecida. Tudo bem. Tanto é que o Oió não usa a garrafa, porque a garrafa, vamos voltar de novo, tá? A garrafa foi usada para Umbanda para carregar cachaça, não é para o povo de Exu. Tudo bem. Já que o Oió não usa álcool, então nunca teve cachaça. Certo? Mas o Oió, por exemplo, esse povo antigo, como eu também faço até hoje, a gente bota na folha da bananeira ou na folha da mamona. Entende? É tudo em folhas. A gente usa a natureza. Uma que, no volta, bandeja não existia na época. Economicamente, bananeira eles tinham. Economicamente, a natureza eles tinham tudo ali, entendeu? E eles também veem que a natureza, a partir do momento de uma oferta para o orixá, já começa aonde é a natureza dele. Eu vou ofertar para o orixá tal, folha da bananeira. Vou ofertar para o orixá tal, a própria folha da mamona. Vou ofertar ao orixá tal, para tal algo. Vou ofertar para Xangô, uma gamela. Tá entendendo? Se não tiver uma gamela, pega alguma folha de coco, de coqueiro, que tem o formato de gamela, bota ali e se leva, entendeu? Tá comprando gamela? Não comprava, eles faziam todos os preceitos. Claro. Só que para eles era tudo tão simples, porque eles conviviam com o orixá direto. Entendeste? Eles tinham o sentido na alma, na espiritualidade, de o que é o orixá. Então, não se precisa... Para eles, como eu respeito quem faça isso, mas eu ainda tenho e levo comigo esse legado comigo até o dia de hoje. Não precisa vários enfeites para chegar até a orixá. Tá entendendo? Sim. O que vale é a minha fé a pedir para ele e a minha fé que alguém vai receber. Eu não exijo quando eu vá levar algo referente ao orixá, ao pai, por exemplo, a qual domina o meu ori, que esteja lá ele para receber. Não. O que importa é que eu vá. O que importa é que eu tenha luz e força para ir. O que importa é que eu estou respeitando aquilo que eu estou fazendo, que é uma tradição que eu não mudei a feitura. O que adianta eu fazer uma bandeja que o meu avô não fazia, meu tataravô não fazia, minha mãe não fazia, meu pai não fazia, meu tio não fazia, sequência de mais que eu não fazia, e eu inventar? Não tem sentido nenhum. Aí vão mudar até o material que se bota, que não leva mais em folha. Para que folha? Vou levar numa não sei do que, tá entendendo? Sai fora da tradição, que a tradição, para mim, a tradição é o que eu aprendi, certo? É levar na segunda-feira o milho e algo mais qualquer. Não estou ensinando aqui, como o senhor falou, não estou ensinando nada. Levar algo para o nosso orixá de rua. Sim. E, sequencialmente, para a justiça, não sei, para tal época, não sei o quê,
Eu sei, claro, né? Eu sei para mim um pouquinho que eu sei. Quem sabe muitas vezes até muito mais do que eu. Mas eu não aprendi a aumentar. Aqueles que pensam, aqueles que entendem diferente não estão errados, como o senhor referiu. Não Cada estou um errado. tem a sua forma de interpretar, né, mestre? Exatamente. O diferente não é errado, o diferente simplesmente é diferente. E se complementam, em algum momento se complementam. Mestre Sica, vamos ter que fazer mais um rápido intervalo e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Atabaque Entrevista de hoje. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Atabaque Entrevista de hoje. Nosso programa, que é mantido, assim como a Rádio Atabaque, pelo coletivo Nação Aruanda, tem também o apoio de Horto Curumim, que atende a todo o Brasil, fornecendo ervas e tinturas vegetais. Para aqueles que desejarem, basta acessar hortocurumim.com e procurar por lá. Temos mais de 50 espécimes vegetais naturais produzidas, produção própria, dentro de um dos programas do coletivo Nação Aruanda, né, para que possa ter um complemento para a saúde, para bem-estar físico também, né? Então vamos agora, dado esse recadinho, conversar novamente com o nosso mestre Sica, que vai nos falar um pouco mais agora, mestre, nesse último bloco, à vontade, como o senhor preferir, falar do nosso livro Batuque de Nação Oió, do Rio Grande do Sul. O livro Batuque de Nação Oió, como eu disse, eu comecei a escrever ele, nós fizemos ele na época da pandemia, da Covid. Sim. Eu fiquei 9 meses preso dentro de casa, né, na casa da minha irmã, que também é minha casa, e fiquei escrevendo o livro. Nesse sentido, preocupado no que estava já falando sobre o Oió e sobre o batuque também. E muito batuque, por quê? Eu faço projetos e estou, lá de vez em quando, eu estou fora do estado, em outros estados, Bahia, entendeu? Por aí afora. E eles perguntam, questionam batuque, mas eu sei que eu estou perguntando de uma forma que muitos desinformados e sem ter conhecimento e certos que não têm respeito pela nossa tradição, abusivamente perguntando assim, e o batuque, o que é batuque mesmo, sabe? Coisa que eles não fazem, não ir à internet e pesquisar o que é batuque, a causa que eu faço, eu saio pesquisando o que é candomblé e demais, né, segmentos, para não ficar em deboche. Mas tudo bem, isso aí não me atinge nada, porque eu tenho resposta para dar para eles, já estou dando já, dentro desses eventos que eu faço. Que o ano passado eu fiz o segundo encontro de povos de comunidade tradicional, eu fiz em Salvador, na Bahia, e vou fazer de novo, do ano de 25, de novo, vou fazer o terceiro encontro lá na Bahia. Para ter essa resposta, mostrar a eles que o batuque é tanto igual a eles dentro de uma tradição. Só somos o diferente, mas não somos o errado. Aí me preocupou, sim, escrever o livro, vendo a antropologia, curiosos, escritores, falando sobre batuque. Conhecedores de batuque, que batuque é isso, que batuque é aquilo. Nunca passaram, não nasceram para pensar, não se criaram dentro do batuque, não conviveram com quem criou-se o batuque e se criou-se do batuque. Sim. Aí eu venho escrever o livro com orientação de vários professores, de amigos. Aí eu venho escrever ele com esse pensamento fortemente. Não é o Sica querer aparecer e dizer que o Oió é o melhor das outras nações. Não, o Oió é tanto quanto igual às outras nações. Tá entendendo? Eu até às vezes eu vejo, sabe, irmãos dizer assim, o Oió é diferente. É diferente, sim, concordo. Falar em roda de batuque, o Oió começa com os homens, depois 500 mulheres. É diferente, sim. Entende? A batida do Ilu, que é tambor, Ilu é tambor em Urubá, a batida do tambor, ela é mais, com cadência, antigamente, para a gente dar o tom do que se responde, do que se diz as rezas, para se entender esse Urubá,
Então eles faziam aquela construção bem lenta, entendeu? Para tentar a batida do tambor fazer o ajuntamento, vou falar essa palavra, ajuntamento, a conexão com a fonética para o entender do que estava se dizendo no que se fala o tambor. Não estamos aqui também para falar sobre o que está certo, errado, incorreto do tambor, não. Tudo está certo. Tu está entendendo? Então, me preocupou muito sobre isso. Falar de nós, Oió, principalmente, uma vez eu vi 2 ou 3 tá falando, que o Oió da mãe Donga, só ouvindo da minha tia-avó. Aí depois, quando eles entraram no mas tinha o Máximo, porque aí entrou em mim, porque o Máximo, que tanto falo de Máximo, é meu avô. Um dos maiores conhecedores do Batuque. Então, ele é legado fortemente dentro do livro. Entende? Aí eu não fiquei contente em ter feito esse livro falando da história de Oió no Rio Grande do Sul, porque a origem de Oió da minha tia-avó vem de Pernambuco. Entendesse? Vem de Pernambuco e vem descendo, porque eles eram da África direto ao Pernambuco. Entende? Do Pernambuco eles vieram para cá para sofrer a escravidão e para serem massacrados ao mesmo tempo e para ser castigado. Que o povo Oió, aí sim, aí quem disser isso eu vou concordar. O povo Oió não é fácil lidar com o povo Oió. Comigo é muito fácil, mas com um lá atrás de mim, antes do que eu, era difícil lidar com ele, porque eles não tinham papo na língua. E o dizer para o senhor, eles não deixavam a coisa anoitecer, eles faziam dentro do momento, dentro do ato, dentro do dia. Entenda quem quiser o que eu estou falando. Entende? Mas sempre se respeitou os seus irmãos. Mas eram muitos unidos. Entendeu? A avó Donga Oió, tá no livro. Estou falando que tá no livro, tá? A avó Donga de Oió, ela tinha fortemente uma amizade muito forte com a mãe Andresa de Oxum, que era outra liderança de outro Oió. Criação outro Oió, ela nascida em Pernambuco, a mãe Andresa. Ao mesmo sentido do Oió, que falo da Igbomina, que é o Oió da princesa Emília Ladiá, da Oia, da Yansan, eram tudo amigas, viviam juntas. Esse Oió. A outro Urubá que vivia junto, que se chama assim, eles chamam lá chama de Nagô, ela era Oió, que é a mãe de Olinda de Xangô Oni. A de Olinda de Xangô Oni, para começar, era Xangô. Xangô é Oió. Então, dá para dizer que não havia quizila de orixá entre elas, né? Não havia, porque na realidade, falar em quizila, vamos falar em orixá, um pouquinho do orixá, também é bom entrar nessa pauta, eu acho que eu gostaria de entrar muito, é que naquela época também... Eu puxei a palavra-chave como provocação mesmo. Naquela época, por exemplo, era chegar a Oxum Pandela chegava, por exemplo, chegava na mãe Andresa, chegava na mãe Donga, chegava no pai Antoninho, que é o pai de santo meu avô, e chegava na mãe Moça. A mãe Moça é bem mais moça, mas chegava. Naquela época delas. Mas na realidade chegava só uma Oxum. Onde estava a mãe Donga e a mãe Andresa, numa delas ia chegar o Oxum. Só numa delas. Sim. Entende? Isso aí eu estou vendo assim, que isso aí já é uma dificuldade para hoje. Mas isso é outro departamento. Não entra nessa questão. Como é que hoje chega vários Oxum? Não entra nessa questão. Naquela época era assim, por quê? Em 1933, mais ou menos calculado, aí sim, aí nem eu que estou dizendo isso, nem a África. Em 1933, dito pelos antropólogos, antropologia da URGS, é que eram 13 casas de nação. 13 casas de nação. Concordo, acredito. Quem é que disse que essas 13 casas não se tinha só uma Oxum? Ou 2 Oxum, e olha lá. Tá entendendo? Exatamente. Foi aumentando, que hoje nós temos aí, calculadamente, 75 mil, 80 mil, 90 mil casas, que nessas casas tem Oxum. Sim. E nessas 80 mil, vou dizer que 50 mil chega Oxum. Verdadeiras, todos são verdadeiros para mim, viu? Claro. Para mim não existe mistificação de origem. Nem de caboclo, de nada, nem de preto velho, nada. Para mim são puros e são natural. Só uma coisa que eu coloco, que eu vou colocar aqui, que eu coloco no livro também, é que nós não somos de religião. Não, o Oió da avó, Donga de Oxum, não é de religião. Não somos de religião. Nós somos de tradição. Sim. Porque religião é do latim
Religar. Nós não nos religamos a ninguém, a nada. Quando eu estava na barriga da minha mãe, né? o orixá, eles... Claro que não, o orixá estava lá mandando energia para dentro da barriga da minha mãe. Da mãe do fulano, da mãe do Beltrano. Depois, quando se nasce, ele parou. Tanto é que não é uma coincidência em nós nascermos a porcentagem do nascimento, 90% a 100%, que tem que ser assim que muda a patologia, é sair pela cabeça. Primeiro sai a cabeça, não sai os pés. E quando saiu aquela cabeça, o orixá me pegou. O orixá chegou primeiro. Tu tá entendendo? Então, até dentro do Pop Oió tem essa grande colocação. E outra coisa também, eles eram muito... Eles conversavam entre eles porque eles tinham facilidade, um entrava na casa do outro. Dessa irmandade que era, dessa amizade que era. Entendeu? E eles não tinham preocupação de dizer religião. Ah, sou tal. Só quando perguntar o que é, sou Oió. O que tu é? Nagô, Ijexá, Cabinda. Entendeu? O AJJ, Nagô. Que Nagô, ela é nada mais que uma vertente dentro do conhecimento do Oió, tanto qual Ijexá. Entende? Sim. Se não aceitarem o que eu estou colocando, vão em buscas de conhecimento cultural para saber de onde que surgiu, o porquê do porquê. É outro departamento, uma questão que nem gosto de entrar nisso. Eu gosto de que vá à procura de conhecimentos cultural, a qual eu faço. Por exemplo, eu não paro. Eu tenho a facilidade de ter grandes amizades, e essas grandes amizades me levam para lugares. Eu tenho uma parceria há tempos com a URGS. Nós estamos traduzindo um livro do idioma Urubá, que ele foi escrito no século XVIII pelo Adjaim Krost. Samuel Adjaim Krost. Ele escreve essa história e nós estamos traduzindo, ele está em inglês, está sendo traduzido em português. Eu faço parte dessa tradução como parceria da URGS. Entende? Sim. Então, são esses momentos que eu não deixo passar. A minha preocupação é o aprender. A minha preocupação não é o ensinar, é o aprender. Entendeu? É juntar aprendimento, é juntar saber, é enriquecer ouvindo os outros que têm muito mais conhecimento do que eu. Entende? Não interessa a idade. O mais jovem pode ser, também faz parte. Entendeu? O mais jovem tem muito conhecimento. O que falta em cima jovem muitas vezes é lapidá-lo e não deixá-lo ser arrogante, que nós temos aqui, nesse nosso batuque, falando do batuque, uma possessão muito grande de arrogante, desequilibrados, sem saber a noção o que é uma tradição e o que é uma religião. O que é a diferencial que existe de matriz africana para povo de terreiro, de ancestralidade para o ancestral, entendeu? Sim. E o saber aprender e o saber ensinar. Se cada um veio de uma forma para ser. Mas procure, então, que eu faço comigo isso. Eu não forço. Entendeu? Nada para mim é forçado. Sim. Eu me coloco onde me dão espaço para aprender. E aprendi ali, veio para minha cabeça, aqui tem o que eu ouvi, aqui tem uma peneira, eu peneiro, o que é bom fica aqui dentro, o que não é bom eu boto fora. E o que é bom o senhor transmite, né? Porque, como diz já um velho ditado, o conhecimento, ele só cresce, só agrega valor se ele for compartilhado, né, mestre? A gente não pode botar aqui dentro e guardar, temos que compartilhar com o mundo, né? Exatamente. E eu venho a compartilhar através do livro, em palestra que me convido. Não sou muito convidado, não, entendeu? Até perante... O senhor está à disposição, né? Para se alguém quiser convidá-lo para falar da cultura de Oió, pode fazer contato, né, mestre? Isso, mas até uma coisa... A possibilidade vai estar lá, né? Não ser convidado. O senhor me convidou para estar presente no Lambaré no dia 15. Sim, mas eu não sou de não mentira. Deu certo. Não deu certo. Mas eu não sou de mentira.
Sim. Certo? Sempre é bom os irmãos um dia antes me lembrar. Eu não comuniquei, eu não comuniquei ao pai Júlio que eu ia, senão o pai Júlio tinha me cobrado, e o pai Júlio acho que não sabia que eu ia. Eu só fiquei entre o senhor, e botei na data, entendeu? Tivemos problemas lá no final com a logística da festa, enfim, né? Mas então, gente, nós tivemos a honra, a alegria de conversar um pouquinho só com o mestre Sica, esse poço de saber, né? Essa enciclopédia aí, ambulante. E o mestre Sica está à disposição para quem quiser adquirir o livro, né? Tá o card na tela aí, o WhatsApp dele. Quem quiser chamar o mestre Sica para ir dar uma palestra na escola, no seu terreiro, enfim, é só chamar, só fazer contato. Mestre Sica, o nosso tempo é curto e em uma outra oportunidade, pode ter certeza, a Rádio Atabaque está à sua disposição, o nosso coletivo Nação Aruanda, outro dia, em outro momento, podemos conversar mais. Eu quero lhe convidar futuramente para vir conhecer o nosso espaço aqui em Camaquã, tá? Que ainda está em construção, é um espaço de vivência, de práticas, né? E que ainda estamos peleando bastante para deixar ele próximo do ideal, que está longe do ideal ainda, mas a gente sabe que tudo é difícil, não vamos chegar lá. Mas estamos à sua disposição, tá? As suas palavras, então, já desde então, já a do P, pela oportunidade de trocarmos essas vivências, esses momentos de troca de conhecimento, continuamos à sua disposição e o microfone está às suas ordens para as suas palavras finais aí para o nosso público. Eu agradeço muito pela sua chamada, agradeço mesmo, o senhor não queria saber como o senhor me faz ser um homem diferente e um homem melhor. Cada um que me convida é sinal que para algo eu estou servindo. Humildemente, mas eu estou servindo. Porque eu busco o aprendiz para passar, não para ficar comigo. Dentro da minha humildade. Agradeço muito que todos os orixás, todos os espíritos de luz que nós temos, fora também da nação, nós temos, não é? Se citar os nomes aqui, são muitos, mas nós temos, que cada mês fortaleça mais o senhor, a sua equipe, a rádio, cada vez mais ela fique fortificada e que sempre tenha respeito de nós pelo seu trabalho e pelo trabalho dos seus irmãos, que também tem assim mesmo outras rádios, temos que respeitar. Exatamente. E é vocês que podem nos levar até quem a gente não enxerga. Do pé, Duduqué. Obrigado, agradeço. Que o pai Orunmila, não é? E demais orixás, demais divindades, sempre dê visão para o senhor, a sua equipe e quem está e vai nos ouvir. Obrigado. Que assim que seja. Foi uma alegria, é um prazer, eu que agradeço muito pela oportunidade e seguimos à disposição. Conversamos então hoje com o mestre Sica de Oió, né, que trouxe um brilho especial ao nosso programa Atabaque Entrevista da nossa Rádio Atabaque, do canal do YouTube da Rádio Atabaque. Até uma próxima oportunidade, meus amigos. Obrigado pela audiência, pela paciência e nos vemos em breve. Mestre Sica, até a próxima. Até a próxima. Axé. Axé para nós, muita energia para nós.